Relax, we've had it before. Como estamos conduzindo nossas vidas? Estamos, todos nós, em busca da felicidade? E a filosofia pode nos ajudar nessa busca? No programa de hoje, os filósofos Oswaldo de Acóia Júnior, Plínio Junqueira Smith, Rodrigo de Paiva Duarte e Franklin Leopold Silva nos trazem reflexões sobre temas como fé, sofrimento, Deus, arte, razão e sentimento. E aproximam os ensinamentos de pensadores de outros tempos às questões que nos tocam em nossa vida cotidiana. É sabido, Sócrates se postava na praça pública e interrogava os cidadãos de Atenas, basicamente acerca de algumas questões, como, por exemplo, o que é que vocês estão fazendo da sua vida, mais ou menos a modo como o Foucault formulou. E também se interrogava os seus interlocutores a respeito daquilo que eles julgavam saber sem saber. Você é feliz? Sou. Graças a Deus. Muito! O que é felicidade? A felicidade é... Ai, meu Deus. Eu fico perdida nas palavras. Você é justo? Eu sou justo. Eu sou justo. E o que é justiça? Justiça é você... Você é uma pessoa boa? Eu acho que eu sou. Eu acredito que sim. O que é bondade? Bondade é uma pessoa ser boa. Também na Ágora grega, mesmo que um cidadão dissesse que era uma pessoa justa, não conseguia definir justiça. Mesmo que dissesse que era um bom cidadão, não conseguia chegar ao conceito de bondade. É difícil. Faz pergunta fácil. Sócrates tinha a convicção de que esse exercício de autocrítica libertaria a nossa mente da pior prisão, a falsa opinião. A ironia consistia justamente nesse movimento de afastamento das convicções irrefletidamente assumidas, com o objetivo de revelar precisamente a irreflexão, ou seja, a aparência de um saber que, na verdade, ignorava a sua falta de fundamentação. E ele, Sócrates, era, então, com certeza, o mais sábio de todos os gregos, porque ele não ignorava a sua própria ignorância. Ou seja, a douta ignorância fazia dele o mais sábio dos atenienses, enquanto que todos aqueles que se julgavam sábios ignoravam, digamos assim, os seus próprios pés de barro, isto é, a ausência de fundamentação consistente e suficiente para o seu pretenso saber. Filosofia significa amor à sabedoria. E se podemos amá-la é porque ela está fora de nós. É amando-a, conhecendo-a e nos tornando íntimas a ela que podemos nos aproximar da sabedoria, a ponto dela tornar-se parte intrínseca de nossas vidas, presente em todos os nossos atos. De um modo geral, no mundo, embora obviamente não para todos os filósofos, né? A gente vê uma espécie de divórcio entre a filosofia e a vida. Lá atrás, né, 20 e tantos séculos, 25 séculos atrás, mais ou menos, com Sócrates e Platão, esse vínculo entre a filosofia e a vida estava dado de imediato. O Platão, ele traça num dos seus diálogos, né, uma distinção entre o homem prático e o filósofo, né? Ele vai descrever dois tipos de pessoas que têm discursos diferentes e práticas diferentes, né? Por exemplo, o homem prático é aquele que vai na ágora, né, na praça pública, e defende uma causa, né? Ele argumenta em favor de alguma coisa, ele tem um assunto definido, ele tem um certo tempo para falar,
certas regras, né, a serem respeitadas, quando ele deve começar a falar, quando ele deve terminar, que tipo de discurso ele deve fazer, né? E, em geral, ele está se defendendo, quer dizer, está em jogo algo pessoal, às vezes a própria vida. E isso faz com que a alma dele, de alguma maneira, diz o Platão, né, tenha ou sofra as consequências. Ele vai ser um homem tenso, né? O discurso dele tem que ser contundente, ele deve ser agressivo, né? Ele pode ser injusto e desonesto, porque o discurso dele vem em benefício de um interesse próprio, né? De tal maneira, diz o Platão, né, que sua alma ficará pequena e se deformará facilmente. E, curiosamente, quando ele é bem-sucedido, ele vai se achar um sábio, né? Ele vai achar que ele é um homem muito inteligente, né? Muito capaz, né? E, no entanto, ele não tem muita consciência da condição dele próprio. O filósofo, ao contrário, diz o Platão aí, né? Ele é dono do seu tempo, né? Ele começa a falar quando quer, discorre sobre o assunto que bem entende, né? Ele vai conversar com um amigo, né? E não com uma espécie de inimigo ou adversário a quem ele deve vencer, mas juntos, dialogando, eles devem buscar a verdade, né? E essa prática, né? Essa prática, porque é um exercício do diálogo, né, também vai ter suas implicações na formação da alma do filósofo. O filósofo vai se guiar pela justiça, por outras virtudes, né? Ele busca a verdade, deseja a paz e a tranquilidade, ele preserva a liberdade e ele tem uma espécie de autodeterminação. Ele não depende das circunstâncias para se defender, né, e buscar o seu interesse. O que o Platão está fazendo aí, né, é comparando e distinguindo dois modos de vida, duas formas de vida, né? De um lado, aqueles que vivem, né, em função das necessidades práticas, e outros aqueles que dedicam aos valores espirituais. Eu tenho a impressão que se Sócrates e Platão fossem transportados pela máquina do tempo inventada pelo H.G. Wells e viessem parar hoje, né, no século XXI, e olhassem para nós, nas nossas vidas, eles iam ver que nós, filósofos, professores universitários, temos todos mais ou menos as mesmas características que o Platão atribuía ao homem prático, né? Em geral, a gente tem um assunto para falar. Eu sou professor de filosofia moderna, então eu tenho que falar de Descartes, tenho que falar do Malebranche, vou falar do Hume, vou falar do Kant. Eu tenho um horário para começar e um horário para terminar. Eu faço isso com uma espécie de interesse prático, e porque eu vou ganhar dinheiro, eu cobro por esse saber, né, que supostamente eu tenho. Então, se você pega as características, né, muitas delas são reproduzidas pelo filósofo hoje, né? E então eu tenho a impressão que algo de essencial a gente perdeu. Tudo que eu faço na minha vida tem algum significado que foi pensado pela minha formação em filosofia. Se eu faço essas coisas, é porque, de alguma maneira, eu tento pensar a minha vida como um todo. Eu tento fazer aquilo que o Sócrates preconizava, conhece-te a ti mesmo. Quer dizer, quais são as atividades que eu faço, que eu devo fazer, como que eu devo fazer, né? Porque, como eu posso me tornar uma pessoa melhor em alguns aspectos, para viver melhor, né? Então, de alguma maneira, embora a filosofia, como eu comecei falando para vocês, é uma atividade, entre outras atividades, é uma atividade especial, porque ela é justamente a atividade que permite ter uma visão geral sobre as coisas e uma atividade na qual eu tento pensar a minha vida como um todo. Conhece-te a ti mesmo. Nos próximos blocos, nós vamos conhecer um pouco mais das ideias de outros importantes filósofos e faremos um apanhado de pensamentos que podem nos ajudar a agir, não apenas de acordo com as circunstâncias. Na antiguidade, duas correntes de pensamento se apresentavam como caminhos alternativos na busca da sabedoria: a dogmática e a cética. O confronto entre essas duas maneiras de pensar foi crucial para o desenvolvimento da história do pensamento humano.
Hoje, muitos séculos depois, essas duas correntes ainda estão vivas. A ideia de que se a gente tiver uma teoria, por exemplo, uma teoria ética que vai nos orientar a nossa conduta, vai nos guiar na vida, vai nos mostrar quais são os valores corretos, os valores verdadeiros, né? Os valores universais, né? E não meramente relativos ou subjetivos, aparentes, falsos, né? Então, se a gente tiver essa teoria, nós vamos aplicá-la na nossa vida e nós vamos imediatamente ter uma vida autêntica, uma vida melhor. Nossa vida vai se transformar, né, para o bem, né? Isso talvez seja uma ilusão, né? Eu acho que, embora a filosofia, ou talvez a gente possa dizer assim, um certo tipo de filosofia, uma certa maneira de filosofar tenha prometido isso, né, ou tenha deixado a entender isso, eu acho que essa maneira de filosofar não é boa. Eu vou chamar essa maneira de filosofar de dogmatismo. O século V a.C., na antiga Grécia, deu ao mundo algum dos maiores filósofos que já viveram. E a tarefa de se continuar a discussão filosófica após gente como Sócrates, Platão e Aristóteles era de enorme peso e responsabilidade. Mas para quem veio depois deles, algo mudou. Se Sócrates, por exemplo, se preocupava em compreender conceitos metafísicos como o bom e o belo, alguns dos sistemas filosóficos que vieram a partir de então eram mais imediatistas, queriam soluções práticas para o cotidiano. Surgiram diversas correntes filosóficas competindo entre si, cada uma com sua versão da verdade, expressa através de dogmas. Por isso foram chamados de dogmáticos. Essa filosofia dogmática, embora ela se faça e se fez em nome de uma forma de vida melhor ou superior, no final das contas, a filosofia dogmática acaba mesmo negando a vida, né? É uma maneira de filosofar que, de alguma maneira, desvaloriza o nosso corpo, desvaloriza as tarefas do cotidiano, desvaloriza a relação que a gente tem com as outras pessoas. Ela valoriza excessivamente as coisas espirituais, a relação com o mundo verdadeiro, que difere desse mundo aparente no qual nós vivemos. Não é à toa que a filosofia dogmática, com frequência, denuncia os valores falsos e aparentes do homem comum em nome de valores verdadeiros que, no fundo, são transcendentes. Para os dogmáticos, é buscando a verdade que poderemos atingir a sabedoria. Já para os céticos, a própria existência da verdade é algo discutível. Carneades de Cirene foi um filósofo nascido em uma colônia grega do norte da África. Em 155 a.C., ele foi enviado em uma missão diplomática até Roma, onde demonstrou seu talento oratório ao realizar 2 discursos, mantendo pontos de vista completamente opostos sobre um determinado assunto. Esta sua atitude caracterizou seu ceticismo antidogmático. Para ele, que se recusava a aceitar ou negar a possibilidade de qualquer certeza, não existia nenhuma verdade absoluta. Para o cético, a gente deve viver a vida cotidiana, como a gente sempre viveu, né? E essa vida, né, e a nossa conduta na vida deve se basear, sobretudo, na nossa experiência. O cético aqui, ele é aquele que nem se arroga a pretensão de ser o juiz, porque ele não emite um juízo dizendo tal teoria é verdadeira, porque ele não encontra a verdade, para ele não dá para resolver essa questão, né? Nem é um advogado. Por quê? Porque o cético é aquele que não defende nenhuma causa própria. Ele não tem uma teoria a ser defendida. Ele só tem essa prática de examinar criticamente todas as teorias e, nessa prática de examinar todas as teorias, ele se dá conta de que nenhuma resiste, no final das contas, aos argumentos críticos dos adversários. Esse exercício intelectual de examinar um lado e o outro de maneira neutra, né? De você submeter à crítica todas as teorias, de você valorizar o que os dois lados dizem, que tipo de impacto isso tem sobre a alma do filósofo, que era o que o Platão lá atrás estava falando. Olha, o filósofo, né, o homem prático, tem um certo tipo de discurso, de raciocínio, e isso, de alguma maneira, deixa a sua alma pequena, tensa, né, agressiva, etc. e tal. Já uma certa maneira de dialogar entre dois amigos em busca da verdade
isso conduz, né, a um outro tipo de formação da alma. Qual é a alma, digamos assim, né, do filósofo cético? Quer dizer, essa prática cética, que tipo de impacto tem sobre o caráter do cético, né? Eu acho que, em primeiro lugar, né, e isso talvez seja a coisa mais importante aqui, é uma espécie de honestidade intelectual, né? Acho que toda vez que a gente vai pensar uma questão, nós temos que considerar todas as posições envolvidas, todos os argumentos a favor e contra, de maneira neutra. Isso é, sem assumir previamente uma posição. Então, eu acho que a nossa vida está repleta e permeada de dogmatismos. Dogmatismos religiosos, dogmatismos ideológicos e políticos, né? Partidários, jornalísticos, científicos. Quer dizer, a nossa vida, a gente não se dá conta disso, mas muitas das coisas que a gente faz e pensa, muitas das coisas são influenciadas por crenças muito arraigadas, né, muito fortes, às quais a gente adere como se fossem absolutas e verdadeiras. E às vezes a gente não se dá conta, né? Então eu acho que o ceticismo é bom e é importante para que a gente esteja atento para esses dogmatismos presentes na vida social de um modo geral, quando a gente lê um jornal, discute uma questão. E, de outro lado, do ponto de vista pessoal também, né? A gente, às vezes, vive pior porque tem certas coisas que nos direcionam e a gente não está consciente delas, né? E é preciso, então, examinar a própria vida, conhecer-se a si mesmo, reconhecer, então, ali onde há uma espécie de crença muito forte que está atrapalhando a nossa vida. Será que hoje nós estamos mais próximos dos céticos ou dos dogmáticos? Existem várias religiões, existem vários dogmas. Aí cada uma segue aquilo que ela acredita. Acredito muito na astrologia, acredito muito. De uma maneira que seja verdade. Acredito que você vai dizer assim, pô, eu tava voando, né? Eu já fui até religioso, já fui até evangélico já, há muito tempo atrás. Mas aí eu discutia muitos dogmas. Quem não acredita, aí seria da consciência da pessoa. Porque eu acho que seria da crença dele. Até o próprio relativismo é um dogma, né? Se você diz assim, tudo é relativo, você já está criando um dogma e já vamos questionar. Se existe só uma verdade absoluta, com certeza não existiria tanto confronto, tanta guerra, desunião, com certeza. Talvez no fim do mundo, quando estiver tudo acabando, as pessoas vão acreditar em uma coisa só. Porque hoje são várias religiões, são várias. Qual dessas religiões está certa? Os meus pais são evangélicos, meus amigos são católicos. Quem é que está com a verdade, entendeu? E eu acabo percebendo que ninguém está com a verdade. Acabei criando minha própria verdade, acreditando em outras coisas. Esse exame de si mesmo, dos dogmatismos presentes na vida social e individual, deve implicar, por um lado, uma espécie de aceitação do que a gente é, né? Sem idealizar, né? De fato, o mundo, né? O nosso mundo humano, ele está constituído por dogmatismos, que talvez fosse bom eliminar. E isso implica, então, não só uma espécie de aceitação de si, dos defeitos e dos problemas, mas também uma espécie de aprimoramento de si. Aquela ideia de uma transformação que a filosofia deve promover. Não tanto ao substituir um valor por outro, mas talvez deixar de ter um apego excessivo a certos valores. O ceticismo é uma espécie de exercício intelectual, de argumentação crítica e racional, que submete todas as posições a argumentos favoráveis e contrários da maneira mais imparcial e neutra possível, né? Não chega a nenhuma verdade, e que esse tipo de prática tem uma influência, eu acho, sobre o caráter, de alguma maneira, sobre a vida da pessoa, né? E eu acho que, de alguma maneira, isso tende a tornar as pessoas melhores. No próximo bloco, veremos como filósofos viram em Deus e na arte algumas respostas que podem ajudar o homem a trilhar um caminho que o aproxime da sabedoria e, assim, o aproxime de si mesmo. Durante toda a Idade Média, após a queda do Império Romano, desenvolveu-se a filosofia cristã, que tentava unir a fé em Cristo ao conhecimento racional e filosófico. E assim surgiram as escolas, as universidades e a filosofia escolástica. Descartes, filósofo e matemático do século XVI, seguindo o percurso trilhado por outros filósofos e cientistas,
levou essa racionalização às últimas consequências e assim inaugurou um novo capítulo na história da filosofia. Descartes produziu algumas provas da existência de Deus, na sua tentativa de tornar a realidade de Deus acessível à razão e não apenas um dogma da fé. Penso, logo existo. Para Descartes, o ser humano só existiria enquanto ser pensante. O filósofo dedicou boa parte da sua vida ao estudo da matemática e defendia a ideia de que a existência de Deus deveria ter pelo menos o mesmo nível de certeza que as grandes verdades matemáticas. Ele chegou a formular seus argumentos com uma lógica matemática que provaria, segundo ele, a existência de Deus. É uma clara manifestação do pensamento de uma época que acreditava poder explicar toda e qualquer coisa através do nosso pensamento, da nossa razão. A nossa existência está subordinada a toda sorte de acasos, contingências, ocasiões, e por isso ela é impossível de ser apreendida apenas pelas regras da razão. Por outro lado, também a visão de Deus está comprometida com essa contradição viva que somos nós. Deus também não pode ser unicamente objeto da razão. E, segundo Pascal, ele tem que ser captado pelo coração. O matemático e filósofo Pascal, no ano de 1654, após sofrer um acidente quase fatal de carruagem, teve uma experiência mística. A partir daí, Pascal passou a se dedicar exclusivamente a seus trabalhos religiosos, onde meditava sobre os milagres e outras provas do cristianismo. Foi então que ele chegou à sua tese de que a religião só poderia ser conhecida através da experimentação sensorial. Pascal, assim como não vê a possibilidade de que nós possamos nos entender a nós mesmos, né, como seres humanos, né, na complexidade que nos constitui, né, como seres finitos, unicamente através da razão, muito menos pensa que nós possamos entender a Deus, o infinito, através da razão, dessa razão finita e limitada, né, da qual nós fazemos a experiência cotidiana. Então essa é a relação entre essas duas questões, o homem e Deus. E é por isso que elas estão tão vinculadas e é por isso que a razão manifesta a sua impotência. Ninguém encontrará a si mesmo se não encontrar a Deus. Ninguém encontrará a Deus se não encontrar a si mesmo. O ser humano está afastado daquilo que poderia ser a sua essência e a sua identidade universal, que é Deus. É a ordem divina da qual ele de direito participa. Daí a angústia. Né? A angústia que não é outra coisa senão esse sentimento de indeterminação, esse sentimento de perda daquilo que poderia nos determinar, né? Da nossa identidade e da fonte desta identidade. Ou seja, a perda da essência, ou a impossibilidade de encontrá-la. A angústia é isso. Né? A angústia é o sentimento da indeterminação. E, portanto, para aquele ser que não consegue mais tomar posse da sua essência, a angústia é um sentimento predominante, porque ele não pode mais se determinar. Então, ele está diante do indeterminado, portanto, perdido. A universalidade, esta universalidade teórica, lógica, metafísica, né, ela, na verdade, não nos constitui. Aquela que nos constitui é aquela que perdemos. Também por via da corrupção, do pecado, né, e de uma existência desviada, né, da fonte, da origem e do destino, que é Deus. E, portanto, o reencontro dessa universalidade, o reencontro dessa origem, o reencontro de Deus, não se fará através do cultivo da universalidade abstrata, mas se fará através de uma tentativa de contato direto entre a alma individual e o próprio Deus, por mais difícil e contraditório
que isso seja, porque se trata exatamente da comunicação entre o finito e o infinito. A relação religiosa com o mundo nos leva não a entender o mundo e nós mesmos, mas a sermos sensíveis à nossa própria insuficiência. E por isso o paradigma é Abraão. Deus concedeu a Abraão a graça de ter seu primeiro filho, Isaque, com sua já idosa esposa Sara. Porém, quando Isaque ainda era criança, Deus pediu a Abraão que ele o sacrificasse. Mesmo sendo Isaque o filho amado que Abraão tanto desejara, ele não relutou em posicionar sua adaga no pescoço da criança. Deus, satisfeito com a obediência de Abraão, enviou um anjo para segurar seu punho e prometeu que a linhagem daquela família governaria a terra por onde Abraão caminhara em vida. Abraão, o homem da fé, ou seja, aquele que foi sensível ao mistério e à incompreensibilidade. Porque Abraão não foi apenas aquele que aceitou aquilo que ele não podia compreender. Ele foi mais longe. Ele aceitou aquilo que ele podia compreender como absurdo. Então ele aceitou o absurdo. E nesse sentido ele não é apenas alguém que se coloca diante do ininteligível. Ele é alguém que se coloca diante do absurdo. E é nesse sentido que a existência não pode ser compreendida racionalmente, mas nesse sentido forte, nessa acepção radical, de que além de nos apresentar questões acerca de nós mesmos e acerca de Deus, que estão além de nossa compreensão, muitas vezes a existência e a relação de nossa existência com Deus nos coloca diante de questões que tendemos a compreender ou a recusar como absurdas. E, portanto, esta experiência de viver na iminência desse salto, de correr o risco do absurdo, do completo desconhecido, da finitude e do desespero, isso significa uma experiência do sentido da existência. E essa experiência, evidentemente, não é uma apreensão desse sentido ou dessa significação que pudéssemos traduzir racionalmente ou da qual pudéssemos fazer algum tipo de análise discursiva. Mas nós vivemos esse sentido ao mesmo tempo em que vivemos a falta dele. Vivemos tudo aquilo que somos e vivemos tudo aquilo que nos falta. E, portanto, existir, no sentido próprio e dramático da palavra, significa a posição dessa criatura finita diante de um infinito distante, misterioso e incompreensível. E lá estaria a nossa identidade, lá estaria a identidade humana, tão distante de nós quanto Deus está distante de nós. Não há nenhum ser, nenhum conceito, nenhuma norma universal que possa cobrir essa distância. Ou seja, que possa estabelecer uma ponte entre essa existência singular que somos, cada um de nós enquanto indivíduo, que vive o drama da sua existência finita, e Deus. E, portanto, a mesma distância que existe entre nós e nós mesmos, ou a verdade, a autenticidade acerca de nós mesmos. A fé continua sendo o caminho mais satisfatório para bilhões de seres humanos de acreditar em algo que não podemos explicar com a razão. As dificuldades em entender o que nos é alheio, como a imortalidade, o infinito ou a vida após a morte, são as mesmas que se experimenta ao analisar racionalmente a figura de um Deus. O salto para essa compreensão estaria em nossas crenças, na nossa fé. A fé é a última instância de compreensão e talvez a única esperança de identificação de nós mesmos.
Assim como a fé foi considerada por Pascal como o elemento que poderia cobrir as lacunas do pensamento racional, os filósofos Adorno e Horkheimer encontraram na arte uma alternativa à excessiva racionalização da humanidade. Quando falavam em arte, Adorno e Horkheimer não estavam falando de qualquer manifestação artística. Analisando obras do pintor Paul Klee e do músico Alban Berg, eles concluíram que apenas através de uma obra chocante, corrosivamente inaceitável para as sensibilidades da classe média enquadradas nos padrões comerciais, é que o homem poderia desafiar as convicções culturais dominantes. Só assim se conseguiria combater a excessiva valorização da razão, resultado das descobertas científicas dos últimos séculos, e encontrar a autonomia intelectual e a felicidade. As obras de arte, elas sempre têm a possibilidade de introduzir algo novo, né? Elas não imitam simplesmente o que já é, o que pura e simplesmente é, né? Nesse sentido, o Adorno se reporta a uma concepção de arte que é posterior à ideia que vigorou durante séculos, milênios, que as obras de arte elas seriam, antes de tudo, imitação, né? O Adorno ele já parte do princípio de que a obra de arte autêntica ela não é essencialmente imitativa. É um ponto que é bastante conhecido, né, no pensamento do Adorno, a importância que ele atribui às obras de arte, porque as obras de arte, para ele, são uma espécie de microcosmos no qual há uma espécie de realização ideal de possibilidades que existem no mundo e que não são realizadas no mundo, exatamente porque o jogo de forças existente no mundo real, no mundo concreto, não permite que essas potencialidades se realizem. Por exemplo, a emancipação da humanidade, né? A superação da menoridade das pessoas. A irreconciliação da humanidade com a natureza é um indício de uma situação mais ou menos caótica, catastrófica, vivida pela humanidade. Ou seja, para o Adorno, se a humanidade um dia viesse a se reconciliar com a natureza, no bojo desse processo haveria uma espécie de reconciliação da humanidade consigo própria. Isso poderia ser traduzido por uma espécie de realização das potencialidades humanas que existem, naturalmente, mas que, por razões históricas, nunca vieram a se concretizar completamente. Então, a ideia de uma humanidade emancipada, de uma humanidade feliz, é uma ideia, uma projeção que Adorno faz para um futuro possível, né? Possível, apenas possível. E as obras de arte autênticas, elas funcionam como uma espécie de quadro de mostração dessa possibilidade. O fato é que o homem, ele é também natureza, mas ele é, junto com esse ser de natureza que ele é, algo mais que a própria natureza, né? E a intervenção que o homem faz nos processos naturais diz respeito quase sempre à natureza externa. Ora, quando o domínio da natureza externa ao homem chega à sua condição de desenvolvimento máximo, começa a acontecer uma coisa engraçada, de acordo com o diagnóstico feito por Adorno e Horkheimer. A sua natureza interna, ela parece escapar ao seu controle. Então, o Adorno depois chegou a usar, alguns anos depois aí da dialética do esclarecimento, ele usa uma expressão interessante: catástrofe natural da sociedade. O que caracteriza o nosso tempo é uma catástrofe natural da sociedade. E por quê? Porque são acontecimentos que têm a força das catástrofes naturais. O homem é capaz de mobilizar forças enormes, não é? Muito poderosas, mas não apenas em benefício próprio, mas de um modo que fira a própria humanidade. A catástrofe natural da sociedade, para o Adorno e para o Horkheimer, ela não se consolida, não se concretiza apenas nesses acontecimentos absolutamente bombásticos e abismais e legitimamente catastróficos mesmo, mas
A catástrofe está como que à espreita, né? Em momentos da vida social, em relação aos quais a gente nem se pergunta muito, a gente simplesmente age. Pode ser que encontremos em Deus, como diz Pascal, ou na arte, como diz Adorno, um caminho para conhecermos melhor a nós mesmos. Mas será que esse processo de entendimento pode realmente nos trazer a felicidade e a sabedoria? É o que nós vamos ver no próximo bloco. O cenário da existência hoje, cheia de violência, guerra, pobreza, pode fazer parecer para alguns que a felicidade é impossível, que só há espaço para o sofrimento. Mas talvez seja sabendo lidar com o sofrimento que começaremos a pensar que a felicidade é possível. E se estamos buscando um caminho para a felicidade, é no cotidiano onde enfrentamos pequenos ou grandes sofrimentos que a filosofia deve estar presente. Eu acho que a filosofia ela deve sempre contribuir para uma vida melhor. Que tipo de contribuição ela deve dar é uma coisa mais complicada. Acho que não é tão óbvio assim, né? O fato de que a filosofia é indissociável da vida e de que ela deve contribuir para a gente viver melhor, não quer dizer que, então, ao fazer filosofia, eu vou viver melhor. Isso é uma ilusão. Eu acho que, com frequência, a gente pode viver pior ao fazer filosofia. Na época de Nietzsche, pensava-se cada vez menos na retratação dos pecados por Deus no dia do julgamento final. Os homens tentavam, eles mesmos, baseados na ideia do progresso, transformar em paraíso a Terra. Foi diante deste panorama que Nietzsche afirmou: Deus está morto. O último homem é, para Nietzsche, produto desse processo. Ele não se entrega a nenhuma moral a não ser a seus próprios valores terrenos, fundamentados no aqui e no agora, e segue outros deuses parciais, inventados por ele mesmo. O que isto gera? Gera escravos eloquentes e folhetinescos do gosto democrático e suas ideias modernas. Todos eles homens sem solidão própria. Rapazes bonzinhos e desajeitados, a quem não se pode negar coragem nem costumes respeitáveis, mas que são cativos e ridiculamente superficiais, sobretudo em sua tendência básica de ver nas formas da velha sociedade até agora existente a causa de toda miséria e falência humana. Com o que a verdade vem a ficar alegremente de cabeça para baixo. O que eles gostariam de perseguir com todas as forças é a universal felicidade do rebanho em Prado Verde. Com segurança, ausência de perigo, bem-estar e felicidade para todos. O sofrimento é visto por eles como algo que se deve abolir. Inventamos a felicidade, dizem os últimos homens piscando os olhos. Tolo é quem ainda tropeça em pedras ou em pessoas. Um pouco de veneno de vez em quando, isso produz sonhos agradáveis. E muito veneno, por fim, para ter uma morte agradável. Ainda se trabalha, pois o trabalho é uma distração, mas providencia-se para que a distração não canse. Tem-se o seu prazerzinho para o dia e o seu prazerzinho para a noite. Mas venera-se a saúde. Inventamos a felicidade, dizem os últimos homens, piscando os olhos. Parece este um texto bastante eloquente e vigoroso no sentido da recusa, da crítica de Nietzsche à modernidade política e da sua posição radical em relação a este ideal de felicidade que não significa senão segurança, bem-estar, conforto, ausência de sofrimento. Ao contrário, os antípodas do ideal de felicidade dos últimos homens são aqueles
que são capazes de manter perante a vida, na sua totalidade, uma atitude íntegra. Íntegra, eu quero dizer, de afirmação integral de tudo aquilo que integra a existência, seja o seu lado luminoso, seja o seu lado sombrio. Para Nietzsche, filosofia é, antes de tudo, arte de transfiguração. Justamente enquanto filósofos, leio Nietzsche agora, nós não somos batráquios pensantes, não somos aparelhos de objetivar, de registrar com entranhas congeladas. Temos continuamente de parir os nossos pensamentos em meio à nossa dor, dando-lhes maternalmente todo o sangue, coração, fogo, prazer, paixão, tormento, consciência, destino e fatalidade que há em nós. Viver, isto significa para nós transformar continuamente em luz e flama tudo o que somos, também tudo o que nos atinge. Não podemos agir de outro modo. Eu encerro aqui a citação do Nietzsche, que é, assim, emblemática do ponto de vista desta relação entre o pensamento filosófico e as próprias entranhas da vida. Eu gostaria de chamar a atenção para essa frase final, não podemos agir de outro modo. Esta é uma retomada, uma indicação, por assim dizer, elíptica, a famosa frase de Lutero, quando instado a abjurar as teses da Reforma, Lutero responde ao enviado do Papa justamente esta mesma frase. Aqui estou eu não posso fazer de outro modo. Nietzsche toma, então, o mote luterano, ele, talvez um dos mais vigorosos adversários de Lutero, toma aqui esta frase como uma espécie de exemplo do que seria honestidade intelectual. Não poder agir de outra maneira. Aceitar o sofrimento, agir com o coração, respeitar as diferenças. Essas são algumas das reflexões que fizemos hoje na tentativa de trazer a filosofia para o dia a dia. Resta-nos o desafio de filosofar, ou seja, amar a sabedoria e estarmos abertos para a paradoxal consciência de saber que nada sabemos. Angústia, tristeza, melancolia, depressão. As dores da alma têm vários nomes. Nos dias de hoje convivemos com doenças como o pânico, a insônia, a ansiedade. Vivemos em um tempo de desorientação, excesso de remédios e terapias. Os psiquiatras Rossano Lima Cabral e Mário Eduardo Costa Pereira e o psicanalista Benilton Bezerra Júnior nos ajudam a compreender o que é pirar no século XXI. Freud jamais poderia ter feito a psicanálise no século XII, mesmo que tivesse nascido. Porque o caldo de cultura, o tipo de experiência humana,
com o qual ele se ia deparar era completamente outro. O mundo moderno é que inventou essa grande coisa, um mundo que quebrou-se na sua completude. O mundo moderno é um mundo aberto. A ideia de ser um ateu no século XII é uma completa abstração quase, porque é inescapável a presença de Deus. Muito diferente de hoje em dia, onde crer em Deus ou não crer em Deus se tornou uma opção individual, onde ser católico, mas de vez em quando ir lá no Pai de Santo, jogar uns búzios e tal, é perfeitamente aceitável, né? Esse tipo de experiência, perfeitamente comum hoje em dia, é impossível no universo tradicional pré-moderno. Por quê? Porque o universo tradicional pré-moderno, anterior à modernidade, é um mundo basicamente fechado. Se você nasce servo, você será servo, mesmo que enriqueça. Se você é um nobre, você será nobre porque o sangue é azul, mesmo que seja falido. Se você é um escravo, será escravo, mesmo que você ganhe dinheiro, etc. e tal. É a marca de nascimento que determina a sua identidade. O lugar onde você nasce, a língua que você fala, a religião a qual você pertence, não a religião que você escolheu, porque escolher uma religião no século XII é quase uma experiência impensável. Quem já entrou numa catedral medieval sabe o que é isso. Aquele pé direito altíssimo, aquele frio, e aquela sensação de ser pequeno diante de um poder incomensurável. Num mundo como esse, as pessoas sofrem? É claro que sofrem. As pessoas se veem às voltas com dores que não conseguem dar conta? É claro que sim. Mas o que eu quero chamar a atenção é que o sentido da experiência da dor psíquica é diferente daquela que nós vivemos, por conta dessas razões. No mundo tradicional, as significações elas estão, de alguma maneira, dispostas no mito, na religião, na tradição, naquilo que são as grandes agências nômicas, nas quais a gente vai encontrar o sentido e a razão de ser do nosso sofrimento. O indivíduo é que é a medida de todas as coisas. Essa é a característica da modernidade. É a grande invenção da burguesia e do capitalismo nascente no século XVII, é exatamente a ideia de que agora o homem é a medida de todas as coisas. A religião passa a ser escolha. Martinho Lutero, o que é em relação à tradição que ele é anterior? É a afirmação de que a relação do homem com Deus é individual, não é mediada pela hierarquia. E, portanto, por isso Martinho Lutero traduziu a Bíblia para o alemão. O primeiro livro impresso no mundo foi a Bíblia traduzida para o alemão por Martinho Lutero. Isso era uma revolução na época, porque dizia, todo cristão é individualmente responsável pela sua salvação e tem que ler a Bíblia, tem que interpretar a Bíblia e tem que dar conta diretamente a Deus dos seus atos. Para falar da religião. Mas isso a gente pode encontrar em todos os aspectos da vida moderna. A vida moderna colocou o indivíduo como centro do nosso entendimento do que é a vida, do que é o mundo. E, é claro, o indivíduo que se faz por si. Agora, não interessa se você nasceu numa casa de operário ou nasceu na casa de um nobre. Agora, o que vai importar é aquilo que você faz da sua existência. O sujeito que se constrói a si mesmo. Portanto, é um homem que, de um certo sentido, é livre, porque ele não é formatado desde o início, mas, evidentemente, ao mesmo tempo, essa é outra face da liberdade burguesa, ele é determinado pelas relações de classe, pelos mecanismos de poder, por essas instâncias que operam, de maneira geral, inconsciente. Esse é o sujeito dividido da modernidade. É o sujeito que é, ao mesmo tempo, livre, ao mesmo tempo, impulsionado por determinações pulsionais, econômicas, antropológicas, que ele, de uma maneira geral, desconhece. É um homem que, então, precisa, para se conhecer, realmente voltar-se para dentro de si. É como se, até a modernidade, o olho do homem olhasse sempre para fora, e a modernidade inventou essa coisa de que, para a gente saber quem eu sou, eu não olho mais para a terra onde eu nasci, a língua que eu falo, a igreja que eu pertenço, eu olho para dentro de mim. A ideia de que a verdade de cada um é no interior de cada um que existe é uma invenção do individualismo e, sobretudo, do individualismo moderno. É isso que criou o sujeito freudiano, o sujeito dividido, o sujeito que se autocria, o romantismo de um lado, a paixão de cada um, o iluminismo de outro, a razão de todos nós, né? O ideário burguês, a construção da literatura, que só surge na modernidade, porque é só aí que você tem um tipo de sensibilidade na qual aquilo que um outro é capaz de discorrer sobre si, sobre o mundo, me interessa. Me interessa por quê? Porque
a realidade do mundo, as significações do mundo não estão dadas de maneira chapada pela cultura, pelo mito, pela religião. Agora é uma matéria de exploração individual. Nem sempre a angústia se colocava como fenômeno humano tal como se coloca hoje. Se a gente tomar ao longo da história do Ocidente, a gente poderia dizer que para a gente chegar a ter uma concepção contemporânea da angústia, o homem e a cultura primeiro precisou conceber a si mesmo como interioridade. Um ser que tinha uma vida interna e um outro tipo de vida com a qual ele se relacionava com o mundo e com os outros. E isso tinha que ser um elemento relevante da sua existência. Ora, nem sempre foi assim. Uma outra dimensão é que o homem precisava conceber essa interioridade não como uma unidade, não como uma coerência interna, mas partes em conflito. Um interior, um ser clivado, em combate consigo mesmo. E, por fim, para a gente poder ter ideia contemporânea de angústia, a gente precisa construir a ideia de um homem cuja existência podia se precipitar sobre o nada, sobre um sem sentido absoluto, sobre um salto num abismo cujo fim nenhum de nós conhece. Nossa interioridade são partes em conflito. O eu que se relaciona com os outros não é o mesmo eu que se relaciona consigo mesmo. Como seres partidos, não temos coerência interna. Mas qual seria a origem desse abismo que hoje parece cercar a nossa existência? A primeira coisa é essa ideia do apagamento do simbólico. O que significa isso? A fragmentação do simbólico. Significa que hoje em dia a gente não tem mais nenhuma grande metanarrativa que organize a nossa existência de maneira inequívoca. Mesmo a religião. Quem é religioso hoje não se vê submetido de maneira inexorável aos ditames da sua religião. Se eu sou judeu, posso perfeitamente ser budista. Se eu sou católico, posso perfeitamente discordar do Papa, cuja palavra é infalível pelo dogma, mas eu posso discordar dele em relação a vários pontos. Em relação a padres casarem, em relação a aborto, em relação a células-tronco, etc. e tal. Isso em nada fere a minha convicção de que eu sou católico. Isso só é possível hoje em dia, onde eu me arvoro o direito e a possibilidade de legislar sobre aquilo que é matéria que antes era matéria exclusiva das autoridades eclesiásticas. É o individualismo levado a um extremo bastante grande. Hoje, praticamente, tudo virou matéria de escolha, para o bem e para o mal. É claro que isso, se de um lado tornou cada um de nós um pouco mais livres, nós somos hoje livres para fazer o que quer que a gente queira. Ninguém aqui, hoje, enfim, quase todos nós temos, digamos, uma convicção íntima de que nada é um valor ao qual a gente se submeta a qualquer preço. O que é que seria para nós aquilo que foi para Abraão, a palavra de Deus que diz, pega o seu filho e meta uma faca no peito dele. Abraão vai e faz isso. Por quê? Porque ele não tem a menor dúvida de que ele é submetido à vontade de Deus. E o anjo segura na hora que ele vai apunhalar o próprio filho. Essa experiência digamos assim, de entrega radical a algum grande outro, nós cada vez mais temos dificuldade de viver. Na vida, digamos, geral, qual é o sentido da existência, e na vida particular, a quem eu amo. Qual é a força da adesão aos laços amorosos hoje em dia? Né? É muito diferente. Hoje em dia eu já vejo juízes e até ministros religiosos dizerem, bom, então vocês sejam felizes enquanto for possível. Outro aspecto que eu acho muito importante, eu acho que vocês vão concordar comigo, isso é muito mais forte nos últimos 30 anos, é o que eu coloquei aqui como o ocaso da política. O fato de que nós hoje em dia, e as gerações novas mais ainda, são cada vez menos impelidas a pensarem-se como sujeitos que modificam e constroem o mundo. Sujeitos cujo futuro depende daquilo que eles façam, individual e coletivamente.
Ideia, por exemplo, perfeitamente presente nos anos 60 e 70. O movimento 68 dos estudantes, o movimento 70 de rebeldia de tudo quanto era lado, para tudo quanto era lado. Essa ideia de que a minha vida será aquilo que eu fizer dela, as escolhas que eu fizer. E essas escolhas estão conectadas com a escolha de uma geração, de um grupo político, de um partido, de uma nação, de uma cultura. Essas coisas elas estão agora presentes de maneira residual. Porque qualquer um de nós sabe o que é a experiência de achar que a sua própria participação não vai fazer muita diferença. De que, aliás, a nossa presença no mundo fará pouca diferença. Essa ideia, combinada com a ideia de que a gente pode fazer tudo, tem efeitos que são muito complicados de gerenciar do ponto de vista psicológico. Nós estamos aqui nessa faculdade que tem história. Eu queria saber se vocês sabem falar um pouquinho do que aconteceu aqui no Mackenzie. Era a época da ditadura, o Mackenzie era uma faculdade muito conservadora. Aqui na frente estava a filosofia da USP e teve um embate muito forte aqui da direita e da esquerda, o povo que apoiava o governo e a filosofia da USP que era contra. Então, teve uma grande briga aqui na frente, aqui na Maria Antônia. O negócio foi bem feio. Batalha ou a Guerra da Maria Antônia. Ocasionou a morte até de um estudante da USP, que até onde construíram o teatro, né, que é o teatro da USP, onde tem homenagem aos revolucionários dessa época. Vocês acham que hoje em dia seria capaz de acontecer o mesmo movimento que aconteceu nos anos 60? Naquela época era fácil, você tinha um inimigo, quem que eram? Os militares, eram as pessoas que estavam afrontando, estava muito claro. Hoje ele está mais dissolvido. Ele está dissolvido na mídia, de várias formas nós somos manipulados. Então, para o jovem se engajar hoje, exige um estudo muito maior. Para você reconhecer o inimigo, ele está muito mais escondido na sociedade em diversos fatores. Eu acho que as pessoas não deixaram de lutar, mas cada um luta pela sua angústia. E não tem esse senso de coletividade, de falar, pô, a gente tem uma angústia comum, todos nós, entendeu? E o que a gente pode fazer em relação a isso? Não, eu faço o meu, para minha família, para as pessoas que são meus amigos, porque quem tá fazendo por mim? Você às vezes se sente um pouco pressionado para fazer tanta coisa, mas acaba fazendo tudo um pouco. A parte acadêmica fica um pouco de lado, o trabalho você não consegue dar 100%, tem negócio da efetivação. O que você vai priorizar? Eu acho que isso está sendo muito difícil pra gente. É muito comum você parar e perguntar para as pessoas o que você quer, do que você gosta. As pessoas não sabem responder, porque elas vivem no automático, você aperta o play e vai. Nós somos escravos do tempo. A gente não vive mais o presente. A gente fica vivendo o futuro. Quando eu me formar, eu vou conseguir ajudar, eu vou ter uma família, eu preciso ter... A gente fica num certo... A gente fica sendo pragmático demais. A gente não vive o presente, a gente não tem mais sonhos, a gente não vive sonhos. Hoje em dia, o sistema é líquido, como diz Bauman, é líquido. E a gente tem dificuldade de se organizar para agir, porque agir é sempre escolher em direção ao que nós vamos e contra o que nós vamos. E essa experiência é um pouco rarefeita hoje em dia. A mudança radical do tipo de ordenamento do laço social fundamental.